os bons leitores já devem ter passado por um momento em que se sentiram mal diante de tanta coisa para ler. Aquela sensação de que há livros demais no mundo e pouco tempo de vida. Sem falar daquele sentimento misto de quando a gente compra um livro novo. Ao mesmo tempo em que a gente se sente super bem com a aquisição, a gente olha meio desanimado para os livros que estão lá na estante, ainda esperando para serem lidos. É nessas horas que a gente pensa que poderia ter algum tipo de macete, algum tipo de treinamento para a gente poder acelerar a nossa leitura. Mas será que isso é possível? É disso que vamos falar no episódio de hoje. A escrita surgiu há cerca de 5.000 anos na região da Suméria e logo depois surgiu de forma independente na China. Na época, a relação entre os símbolos no papel e o significado era muito diferente da associação que fazemos na nossa cultura ocidental. Nós usamos uma relação entre as letras que compõem as palavras e os sons que as letras fazem. Por exemplo, se vemos uma letra V na primeira posição, nós já sabemos que a palavra vai começar com o som de V. E o mesmo padrão é sentido para as outras letras da palavra. Mas a escrita, quando ela foi criada, era composta por ideogramas, que seria algo como um símbolo que representa certo significado, como os famosos hieróglifos egípcios e os caracteres que são usados no chinês e no japonês. O aparecimento de um sistema como o nosso demorou muito, mas muito tempo. Pensando nesse tipo de escrita, 5.000 anos parecem muita coisa, mas em termos evolutivos isso não é nada. É importante lembrarmos disso quando nós falamos dos mecanismos cognitivos por trás da leitura. Afinal, nós não temos redes cerebrais específicas para aprendermos a ler. Para entender melhor o que estou querendo dizer, vamos voltar à comparação que fizemos lá no nosso episódio sobre motivação. Nós comentamos que a linguagem falada é uma habilidade primária, ou seja, seres humanos sem nenhum problema no desenvolvimento aprendem a linguagem sem dificuldade, de forma muito natural. Isso porque essa habilidade foi selecionada ao longo da história da nossa espécie. Nós podemos observar isso na existência de áreas no cérebro que são responsáveis principalmente pelo processamento da linguagem. Por exemplo, existe uma área que fica mais à frente do cérebro, do lado esquerdo, que é chamada de área de Broca. Está muito relacionada com a expressão da linguagem. Pacientes com dano nessa área conseguem compreender perfeitamente o que as outras pessoas dizem, mas se comunicam com muita dificuldade, usando só palavras isoladas ou monossílabos. Uma outra área muito importante é a área de Wernicke, que está mais relacionada com o sentido das palavras. Pacientes com danos na área de Wernicke não compreendem o que as outras pessoas dizem a eles, apesar de esses pacientes conseguirem pronunciar as palavras corretamente. Mas não é uma fala normal. Mesmo que esses pacientes pronunciem as palavras corretamente, as frases que são ditas não têm sentido nenhum, já que a região do cérebro que é relacionada ao significado da fala foi lesionada. Mas voltando à leitura, nós não temos circuitos tão especializados no cérebro, já que a escrita é uma invenção cultural recente. Mas isso não significa que a leitura não tem a capacidade de mudar nosso cérebro. Existem áreas cerebrais que têm normalmente uma função determinada, mas que passam a ser usadas durante o processo de leitura por pessoas alfabetizadas. Se você viu o nosso episódio sobre neuroplasticidade, você deve entender o porquê disso acontecer. Aprender a ler também muda a nossa percepção sobre a linguagem, já que a gente passa a notar que a fala é composta por sons menores. Por exemplo, a palavra casa é composta pelo som de K, do C, pelo som do A, pelo som de Z, pelo som de A de novo. E nós chamamos esses sons menores de fonemas. E apesar de parecer óbvio que podemos decompor palavras dessa forma, pessoas que não foram alfabetizadas têm uma visão mais completa das palavras. Logo, é muito difícil perceber essa separação dos sons. Isso tem tudo a ver com o fato de nosso cérebro ser moldado ao longo da vida de acordo com nossas experiências e aprendizados. Por exemplo, a possibilidade de discriminar esses sons menores da fala, que chamamos de fonemas, vai acontecer muito cedo na nossa vida e vai depender da nossa língua materna. Isso fica muito claro quando a gente vê um fato que faz até alguns brasileiros fazerem piada: a dificuldade de alguns asiáticos em perceberem a diferença entre o som de L e o som de R na nossa língua. Isso porque na infância eles não são expostos a esses sons da mesma forma que a gente, e por isso não criam
caminhos neurais para compreendê-los como sons diferentes. Se você acha que é muito óbvio reconhecer a diferença entre esses dois sons, vamos fazer um teste com você. Você vai usar um estímulo sonoro que foi usado em um experimento. Nesse áudio, alguém começa a pronunciar um tipo de som do D e depois pronuncia um outro tipo. Você deve identificar o momento em que a pronúncia do D vai mudar. Preparado? Tá. Vou tocar mais uma vez para te dar mais uma chance. Tá. Bom, se você não conseguiu, saiba que a parte mais humilhante é que um bebê de até 10 meses se sai muito melhor do que você nessa tarefa. O trecho do vídeo que vamos mostrar foi gravado durante um experimento realizado com bebês. Nesse estudo, os bebês aprenderam a associar o som do D diferente com o momento em que o coelho aparece tocando um tambor. Por isso, ele vira a cabeça quando percebe que o som diferente foi pronunciado. Tá. Esses sons diferentes de D são pronunciados por falantes da língua hindi, e por isso, para eles, a diferença é óbvia. Assim como para a gente é óbvia a diferença entre L e R. Na verdade, não são apenas os falantes de hindi que percebem essa diferença, mas bebês de todas as nacionalidades até 10 meses também, já que seus cérebros estão prontos para receber qualquer linguagem que foi ensinada a eles. Mas e o que isso tem a ver com a leitura? Tem tudo a ver. A capacidade de discriminar os fonemas da própria língua é extremamente necessária para a gente conseguir entender que símbolos que representam um som específico. Quando aprendemos uma palavra na infância, ou mesmo quando tomamos contato com uma palavra pela primeira vez na vida adulta, nós temos que fazer um processo de transformar as letras nos sons que elas representam. Por exemplo, tente ler essa palavra. Como essa é uma palavra inventada, é a primeira vez que você tomou contato com ela. E por isso, você precisou ler letra por letra. Esse tipo de leitura depende de áreas de partes frontais do cérebro e também de áreas entre o córtex parietal e o córtex temporal. Mas se você tentar perceber a sua leitura, não são todas as palavras que você lê desse jeito. Por exemplo, tente ler a seguinte palavra. Pelo fato de essa ser uma palavra conhecida, você conseguiu ler essa palavra muito mais rapidamente que aquela palavra anterior, mesmo que ela tenha mais letras. Nesse tipo de leitura, nós percebemos a palavra como um todo. Nós identificamos a forma dessa palavra e não precisamos analisar as partes que a compõem. Pelo fato de essa ser uma leitura diferente daquela que usamos para palavras desconhecidas, nós também usamos outras áreas do cérebro quando reconhecemos palavras dessa forma. E a principal região cerebral associada a esse processo é chamada de óssito temporal, mas para facilitar nós chamamos de área visual da palavra. Mas lembra daquelas áreas que eu disse antes que estavam relacionadas com a linguagem? As duas também participam do processo de leitura. Ou seja, a área de Verne é requisitada para sabermos o significado das palavras, e a área de Broca é requisitada para sabermos como que soam as palavras, mesmo que você esteja fazendo uma leitura silenciosa. Só até aqui já dá para você ver um pouco da complexidade por trás da leitura de uma única palavra. Mas ler ainda vai requerer várias outras capacidades cognitivas, como atenção, para a gente focar no que a gente está lendo, velocidade para captar os símbolos e memória de trabalho, aquele processo que falamos no terceiro episódio da nossa série. Aliás, a memória de trabalho é muito importante quando falamos de entender frases e textos, já que ela guarda informações anteriores e as relaciona com as novas informações que estão sendo armazenadas. Não é à toa que o comprometimento de apenas um desses processos cognitivos pode gerar uma imensa dificuldade no processo de leitura. E dependendo desse déficit, nós chamamos essa dificuldade de dislexia. Estudos de neuroimagem já demonstraram que aquelas áreas que mencionamos agora há pouco não funcionam de forma eficiente em pacientes disléxicos durante o processo da leitura. Existem intervenções e tratamentos possíveis para essa condição, mas para isso é necessário procurar um profissional adequado, como um neuropsicólogo. Em
Infelizmente, muitas escolas desconhecem os transtornos relacionados à dificuldade na leitura e não dão o devido acompanhamento aos seus alunos. O ideal seria fornecer um acompanhamento pedagógico específico para essas crianças e, em alguns casos, até mesmo a possibilidade de se fazer uma avaliação oral em vez das provas tradicionais. Se você entendeu o quão complexa a leitura, deve ter percebido que tem a ver com direcionar a atenção, perceber símbolos, relacionar com sons, acessar significados, juntar o significado de várias palavras para darmos sentido àquilo que estamos lendo. Além de muitos outros processos que não falamos aqui, por exemplo, a fixação e a movimentação dos olhos. Devido a toda essa complexidade, aumentar a sua velocidade de leitura, se você já é um leitor médio, vai ser bem desafiador. Quer dizer, você pode até falar que leu a última obra gigantesca do Stephen King em 2 horas, mas provavelmente você não deve ter entendido tão bem o texto quanto aquela pessoa que leu com mais calma. Por isso, a melhor forma de você conseguir acelerar a sua leitura é se tornando um leitor mais frequente e aumentando o seu vocabulário. Lembre-se que a velocidade da leitura e a compreensão do texto fazem movimentos opostos. Ou seja, se você ficar preocupado demais em ficar acelerando o processo da leitura, provavelmente você vai perder algum detalhe da compreensão do texto. E aí, tá gostando dessa série sobre neurociência e educação? Tem alguma dúvida? Tem sugestão para algum vídeo dessa série? Deixa aí nos comentários e até a próxima.